Eu nunca canto um rap aqui. Posso cantar um rap hoje, irmão? Pode. Só para dar uma aliviada na lapada que Duda deu aqui, né? Posso cantar um rap? Ô, DJ, por favor, solta uma música chamada Ventos aí, por favor. Vamos que vamos. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Vamos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Volume no bagulho aí, DJ. Para manutenção de fauna e flora, ventos e chuvas. Para manutenção da humanidade, dificuldades e lutas, e tudo coopera para o bem, mesmo se nada for bom. Foram vários outonos e invernos, frios, tempestades, enxurradas de lutas, chuvas de pedra e potestades. A previsão do tempo me informou que vinha frente fria, pancada de chuva, vento, escurecerá o dia. Noites compridas de choro duraram muitos dias, manhãs e tardes nebulosas, ausência de alegrias, companhias que só quis roubar o que eu nem tinha, e até meu coração quis me enganar no que sentia. Dizia eu, até aquilo tem em vão, desisto. Dizia eu, cansei as mãos com tanto imprevisto, bem quisto por Deus e não muito por muitos mal. Dito um ditado só de lábios, tamo junto no ringue mundo, sino cauteado, levanto até em notas menores da melodia vida. Eu canto, preparado pra vitória ou derrota, nado num rio de lágrimas em direção à estreita porta. Suporta firme o coração, sofro decepção de amigos, mas prossigo em frente mesmo com os pés feridos. A morte vem me matar, a vida livra primeiro, a mentira vem me acusar, mas verdade é com os verdadeiros. Deus ouve o pecador, o que erra o que acertou, na angústia eu dou, no silêncio eu não clamor, mas no horizonte os primeiros raios de sol consigo ver. Bem-vindas primavera e verão para quem crê. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm para o bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão. Plantei minhas lágrimas em terra de amargura e dores, reguei com as gotas da minha fé que nasceriam flores. Com pouca força, mas muita esperança. Melhor correr cansado, quem espera parado nunca alcança. Dedos no rosto me acusam sem razão de nada ou tudo. Medos que prendem o liberto do fugir do mundo. Virtudes multiplicam a soma, no final das contas atitudes não furam, penetram com afiadas pontas. Quantas pérolas a porcos, quantos gritos para surdos. Dei remédio para mortos, quantos quis limpar e eu sujo, mudo, para falar pro mundo todo do seu vinde. Correr metros ou quilômetros na direção ide, plataforma que sustenta os meus pés. Deus, a multiforme graça alcança os fiéis. Deus, misericórdia acorda o sonolento, correndo atrás do vento. Em todo o tempo é o Pai que traz sustento. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. São tempos que vêm pro bem, ajudam na manutenção de cada estação. Os ventos que vão e vêm, e chuvas não vêm em vão. Tudo coopera pro bem, não tem só primavera e verão. Não é louco? Que doideira! Aleluia! Obrigado, DJ. Sangue bom. Vamos lá. Abrem os vossos aplicativos no livro de Marcos, capítulo 10. Dodinha, tá tão bonitinho, né? O bichinho bonitinho, a barbinha dele, né? Aleluia. Tá tão bonitinho ele, gente. Da hora. Obrigado pelo privilégio, irmão, de vir repartir um pouco que Deus me confiou. Acredito eu que a palavra de Deus fala que o vinho bom vem primeiro.
vou fazer o que aqui, mano? Depois do que já aconteceu aqui, cara. Se eu fosse embora hoje dessa reunião, dessa comunhão, eu já ia satisfeito. Porque o que já aconteceu aqui já me alimentou. A barrigona está lotada. Mas ainda tem um arrozinho com feijão. Bora. Marcos capítulo 10, versículo 13. Valzinho, sempre terrível, né? Entortando todas as notinhas. Oh, meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Jesus, eu vou em uns lugares por aí. Agora o grupo de louvor está com a oportunidade. Meu Deus! Sintam-se privilegiados, irmão. Meu Deus do céu, o que eu passo por aí, cara? Mas o louvor é para o Senhor, irmão. Tá bom, o Senhor recebe, mas eu não recebo não, é ruim. Ui, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 10, versículo 13, diz assim, então: lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Influenciado do Golden Power Ultra pela nova herdeira da família, Lara Siqueira, eu fui nesse texto e comecei a viajar, e olhando para ela, e olhando para o texto, e olhando para Jesus, e aí a cabeça foi a milhão. Aí eu já vim aqui também, cadê o Joelzinho também está com um filho novo, né? Na verdade é o primeirinho, né, Joel? Tão bonitinho, pretinho, filho, da hora. Todo mundo com os vizinhos, tudo bonitinho, né, mano? Os cabas velho, nós cego, tudo torto, tudo feio. Aí, não, mas é verdade, mano. Ainda vem filho bonito ainda, maravilhoso. Glória a Deus, eu vi um aqui tão bonitão, um guitarrista feio, bicho, com filho bonito, mano, os olhos coloridos e tudo. Deus é bom demais, cara. Lindo, Deus é maravilhoso. Glória a Deus por isso, cara. Influenciado por essa Lara Siqueira, cara, eu comecei a ler esse texto, comecei a viajar. Falei, poxa, Deus. Oh, sim. Li esse texto e aí fui viajando, peguei umas fotos minhas antigas, sabe? Aquelas fotos que você andava, aquela camisetinha toda surrada, pezinho no chão, e o pé até chega vermelho do barro que jogava bola e ia para lá e para cá, e bolinha de gude, as unhas velhas tudo preta, o ranho descendo, a gente, sabe? E a gente era feliz pra caramba. Eu queria te fazer um convite. Pega as suas fotos de quando eu era pequeno. O quichutinho velho no pé, tudo surrado, a barriguinha cheia de lombriga, mano, tudo. E era a maior felicidade, cara. Eu comecei a refletir nisso, eu falei, uau, que doido, cara. Os pais, os adultos ficam sabendo que Jesus estaria em um determinado lugar. Eles pegam as crianças e vão lá para Jesus abençoar eles. E aí quando chega aquela criançada, eu não sei se eles fizeram algum barulho ou chegaram muito tio, não sei. Eu só sei que os discípulos impediram as crianças de chegarem até Jesus. Eu fui impedido também uma vez, quando eu era criancinha na fé, poucos meses de nascido na fé. E aí eu cheguei de bermudão, de bonézão, fui curtir Jesus Cristo na igreja. Aí veio o irmãozão: graça e a paz do Senhor, irmão, tudo bem? Oi, irmão, tudo bem? Firmeza? Vem aqui do ladinho aqui, para me conversar com você. Eu falei, pois não, irmão. Aí começou, irmão. Começou. Falei, meu Deus do céu. Mas aqui não é a casa do Senhor, irmão? É a casa do Senhor, sim. Mas lá na advocacia, quando você vai procurar o advogado, você vai assim, aí começou a dar um monte de
Se você for procurar o delegado de polícia, você vai assim. Se você for diante do presidente da república, você vai desse jeito. Eu falei, mano, eu só estou vindo na casa do meu pai, cara. Eu não me relaciono com o delegado, eu não me relaciono com o presidente da república. Eu só me relaciono com meu pai. E na minha conversão eu fiquei sabendo que aqui eu posso ficar à vontade. Eu não estou pelado, eu não estou causando escândalo. Apesar que tem os irmãos, né, põe uma baby look que só falta rasgar para mostrar os maçaranduba. Meu Deus, não tenho nada contra isso, irmão, mas a moderação em tudo é boa, né? E eu fui com a minha bermudinha, com o meu tênisinho, com o meu bonazinho. Só isso. Novinho na fé, e fui impedido de entrar na casa do Senhor. Eu falei, irmão, por favor, deixa eu me relacionar com meu pai. E já entrei bravo na igreja, fungando. Mas aí o papai me abraçou e falou, Cacau, na família tem velhos e crianças, paciência com eles. Cacau, perdão, papai. E aí, aleluia, e glória a Deus. Cacau, agora você se converteu, agora você vai ter que jogar aquele CD velho tudo fora. Cacau, aquelas músicas nojentas. Mas quais músicas são nojentas que eu não posso escutar, irmão? Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Por que eu não posso ouvir essas músicas? Músicas tão maravilhosas que ensina, né? O milionário José Rico lá, como é que é a música do milionário José Rico lá? Ah, tem um monte de música da hora aí, irmão. É muito melhor de ouvir um monte de música gospel miserável, que o coração do compositor está cheio de cifrão. Eu prefiro ver o Chitãozinho Chororó, irmão, do que muita música aí. Que é coisa nojenta. Não pode criancinhas chegarem a Jesus. Não pode. Quem falou que não pode? Ele falou que não pode. Não pode. Tem algumas coisas que não deve, né? E não precisa nem os discípulos falarem. Tem algumas coisas que não deve. E a moderação em tudo é boa. Os discípulos impedem, e aí... Oh, meu Deus. Jesus olha e vê, porque ele vê tudo, e fala, não impeçam eles de virem a mim. Inclusive, deixa eu já aplicar isso na vida de vocês, discípulos. Meu Deus do céu. Foi uma amiguinha da Esther e do Natan em casa. E aí, na hora do almoço, eu fui servir o almoço para eles. E aí ela tinha suco e tinha arrozinho, feijãozinho, coisa e tal. Eu não quero. Você não quer por quê? Porque eu quero só hambúrguer. Eu falei, aqui tem comida hoje, não tem hambúrguer. Não, mas eu só como hambúrguer. Ah, é? Não, hoje tem comida, você não quer? Não. Eu falei, então vai passar linha e vai ficar lá, assistindo desenho e tal. Não quer suquinho? Não, só quero coca. Eu falei, suquinho, filha? Não, só quero coca. Eu falei, então tá bom, então você não vai beber nada e não vai comer nada? Não. Então fica nessa linha, vai comer e beber desenho. Tá bom. Aí ficou lá. Aí o cheirinho da comidinha, né, chegou na sala, e aí aí olhava para a cozinha, aí vinha, e aí voltava, olhava, vinha e voltava. Você não quer, filha? Não, eu quero hambúrguer, quero coca. Então vai lá, fica lá, tá bom. As crianças já vão terminar e elas já vão brincar com você, tá bom? Tá bom. Aí, tio, eu quero suco. Agora você quer? Tá bom, então bebe suco. Tio, sabe o que é? Eu quero arroz, feijão. Eu falei, então come. Às vezes as crianças são mal ensinadas, né, mano? E Jesus estava falando não daquelas que tem as manhas, os dengos, ou da forma que a gente acha que a criança tem que ser. Jesus estava falando daquelas que têm o coração puro. Discípulos, deixam eles virem a mim, porque deles é. Eles não fizeram nada para ter e já tem o reino de Deus. Deles é o reino. Uau! E o que a gente pode aprender aqui? Criança não tem desespero, irmão.
Criança não chega no pai e fala assim: pai, senta aí, tem uma preocupação violenta no coração. Poxa, conta de luz, conta de água, cartão de crédito. Pô, pai, tô mal preocupado. Não tem preocupação. A única preocupação que ela tem é de brincar e de brincar. De vez em quando faz um montão de toroço da fralda, mas tudo bem. Isso aí a gente limpa e está tudo certo. Mas tem uns também, irmão, que são os adultos criança. Ô João, firmeza, João, como é que tá aí? Chega aí, João. Aí ele vem com a fralda toda 40 anos, mano, mas cagão, medroso. Ô João, 40 anos, brother. Ainda tem medo, ainda tem. Vamos crescer, João, por favor. E Jesus está, creio eu, que ele está apontando para as crianças, dizendo para os discípulos: ó, quem não vier a mim com um coração desse daí, uau. E é um ser humano adulto com um coração de criança. Eu queria apelidar essa mensagem de Homens Kids. Vamos pontuar aí mais. Uma criança, sinceridade. Quem não vier a mim sincero, puro, quem não vier a mim com esse tipo de coração, e não é mente de criança, é coração, é mente de adulto, e um coração de criança, quem não vier a mim assim, quem não vier a mim assim, dessa forma, uau, meu Deus do céu. Eu escrevi algumas coisas para mim não esquecer alguns pontos dessa mensagem que Deus me chamou a atenção. Larinha, 4 meses, vai fazer 5, dia 7. A única manifestação que ela tem de que não está se sentindo bem, que ela quer leite. E pronto, manifestou ali, leitinho, mamãe põe tetê, pronto. Então dá um mamazinho, acabou. Uma pureza. Outro dia eu vi Jesus, claro, comecei a chorar que nem um bobão na cozinha da minha casa. Dei um mamazinho para ela e ela já veio premiada, né? Com o zoinho colorido também. E coloquei ela na cadeirinha ali, eu estou almoçando e olhando para ela, e ela me olhando. Eu falei: mano, não é ela que está me olhando, é Jesus, mano. E começou a ministrar no meu coração: meu, eu cuido de você, assim como você cuida dessa criancinha aqui. Eu estou com você em todo o tempo. Então, Cacau, coloque sinceridade, pureza, verdade no seu coração, Cacau. Guarde o seu coração para você não perder a cabeça, etc e tal. E aí estava eu chorando que nem bobo. Daqui a pouco a Larinha a Lara mesmo, começou a olhar para mim, não entender, sei lá, não sei qual que foi o sentimento dela, sei lá. Esse Jesus, ele tem uma particularidade de nos ensinar, irmão, com cada situação. A gente vê tantas coisas na Bíblia e Jesus aplicando: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, o reino de Deus é como um pai de família, sabe? E vai aplicando na nossa vida, aplicando. Isso é maravilhoso. E aí ele usa as criancinhas. Graças a Deus que entre as crianças e os discípulos que erram, tem o Jesus no meio. E fala assim: ó, é assim e não assado. É para lá e não para cá. É para cima e não para baixo. É para o lado e não para o outro. Meu Deus. A gente precisa colar nesse Jesus e falar: me ensina. Criança só se preocupa com o presente, com o hoje. Não fica preocupado com o futuro. Não fica preocupado com o amanhã. Oh, meu Deus. E eu com 3 filhos, falando: poxa, pai, quando eu não estiver ensinando eles no caminho que ele deve andar, faça com que eles me ensinem no caminho que eu devo voltar a andar. Porque às vezes a gente fica muito adulto, e aí Deus tem que usar os pequeninos para falar com nós. Às vezes a gente fica até muito adolescente, né? Um monte de pirra, com um monte de besterol na cabeça. E aí Deus tem que usar as situações dele para a gente fazer um bom retorno. Pureza, simplicidade, sinceridade, inocência, confiança. Eu e a Cíntia, a gente foi para um sítio de uns parentes da gente, dela, né? E aí
O Natan, ele tinha 5 anos e ele queria ir na piscina que a gente estava, na piscina funda. Eu falei, não pode, filho, aqui é perigoso. Não, papai, mas papai vai, papai, eu vou com você. Eu falei, tá bom, então vem. E aí ele, falei, vem, filho, papai não vai deixar você afundar. Vem. E aí ele vinha e tinha medo, e aí daqui a pouco vinha e tinha medo. Eu falei, vem, filho, pode pular, que o pai vai te segurar. E aí quando ele pulou, papai segurou, e ele perdeu o medo. Confiança. Confia no teu papai, que ele não vai deixar você afundar, cara. E ele é expert, e se a gente afundar, ele vai lá e puxa. A gente fala, opa, voltou o ar. Confia nele, cara. Os primeiros passos, assim, começa a falar palavras que você não entende, né? Mas daqui a pouco você vai ensinando, os primeiros passos, pega na mãozinha e vai seguindo. Volta a andar de mãos dadas com o teu pai, cara. Porque às vezes a gente cresce demais e quer andar sozinho, sabe? Ok, que a gente faça com que eles cresçam, para que eles sejam independentes, sim, mas não fica longe do pai. Você que é filho aqui, de repente o relacionamento não está tão bom com o teu pai, com a tua mãe, faça um bom retorno, cara. Manda uns zaps de vez em quando, troca umas ideias, fala, mãe, senta aí, eu queria te fazer um café. Pai, queria hoje te buscar no trampo. Ah, pai, eu queria te dar um presente, uma cueca cor-de-rosa, sei lá, inventa algumas coisas, cara. Mas volta a ter esse vínculo com o teu pai. Você vai ver a felicidade que ele vai. E vice-versa, né? Do filho para com o pai, do pai para com o filho, e etc, e etc. Não dá o que ele quer, não, dá o que ele precisa. E se merecer, aí você dá o que ele quer. Se merecer. Eu já contei uma história aqui de que o Natan queria um game, e eu falei, não, que você tem 5 anos, você ainda não consegue dominar um game ainda, e outras, você nem merece, cara. Eu quero. Falei, se você merecer, com 7 anos de idade, eu vou trocar uma ideia com a sua mãe, se você merecer, a gente dá esse game para você, beleza? Ele reclamou, e aí a condição era, se você for bem na escola, se você tratar bem a Esther, se você tratar bem a gente, as condições são essas para você ganhar esse game. Se você for bem, aí você ganha, beleza? Com 7 anos de idade. A regra é essa e acabou. Ok. Aí ele, nos primeiros meses, ele começou a ir bem na escola, mas começou a ostentar. Aí, pai, tirei tanto na prova. Aí, pai, estou lavando as minhas coisas. Aí, pai, estou meu quarto. Aí, pai, aí. Eu falei assim, fazer o bem para ostentar só porque você está interessado num presente? Aí ele foi agindo naturalmente, conforme foi passando o tempo. Eu falei, pô, que bacana. Agindo naturalmente, foi indo, seguindo bem. E por um tempo até esqueceu o presente que poderia ganhar. A gente resolveu antecipar o presente porque ele estava indo bem. Ele faz 7 anos no dia... Ele fazia 7 anos no dia 7 de fevereiro. A gente resolveu antecipar para o Natal o presente. Antes dele completar o 7º ano, a gente resolveu dar. E aí, na casa da avó, a galera reunida, comendo, bebendo, aquela coisa, pá, da hora. E aí, chegamos com um presentinho para ele. Ele viu a caixa, falou, pai, é o que eu estou pensando. Eu falei, abre aí, filho. Pai, é o que eu estou pensando, abre, filho. Aí ele já abriu a caixa, já tremendo de felicidade, aquela coisa toda. E aí abriu, era o videogame. Ficou super feliz, pulando. E aí eu falei, compartilha com a sua irmã, compartilha com os amiguinhos da igreja. Quando alguém vier aqui em casa jogar, você compartilha e etc, e etc. Tá bom, pai. Muito obrigado. E chorou, e foi aquela coisa toda. Mas eu fiquei imaginando, se o Natan fosse desobediente, se o Natan fosse mal na escola, se o Natan fosse mal dentro de casa, eu daria esse videogame, a Cíntia daria esse videogame para ele.
Mas ele, sabendo que não ia ganhar por nós, ele começasse a juntar moedinhas, amassar latinha e vender as latinhas no ferro velho, sei lá. Juntar um realzinho ali, outro aqui. Será que ele compraria alguém? Sim. E às vezes tem duas formas da gente ganhar algumas coisas. Ou a gente vai lá e adquire porque a gente vai e compra, porque a gente quer. Ou então Deus dá. Ou então o Pai dá. E qual é a melhor forma? Está folgado de novo. Está com 12 anos. Folgado. Mas graças a Deus que o pai está perto. A mãe está perto. Direcionando. Entendeu? Os folgados de plantão. Pai fica pertinho dele. Mãe fica pertinho dele. Ou dela. Ai, meu Deus. Confiança. Criança não maqueia tristeza. Não esconde. Quando está triste, você vê na cara. Você percebe. Às vezes a gente está triste. A gente fica maquiando. Está tudo bem, o Alex? Está tudo bem, irmão, graças a Deus. Mas mentira. O cara está no maior veneno, maior tristeza. E fica escondendo. Abre o jogo, mano. Fala, não está bem. Eu não estou legal. Jesus pede para que a gente tenha esse coração aí, cara. Bateu um trisquinho do dedinho na quina da escada. Está com a dor absurda. Não maqueia quando está com dor. Todo mundo vê. E ele deixa claro para todo mundo. Às vezes é um exagero que dá vontade de catar a cinta e lepo. Oh, meu Deus. Ele vai crescendo, ele vai entendendo dos números, né? É 9, aí o outro fala, não, é 6, é 9, não, é 6. É simples, é só ir para o outro lado e ver que o outro está vendo 9. E o que o outro venha também para o lado e é 6 numa ótica, e é 9 por outra ótica. Às vezes a gente briga como criança, né, mano? Por causa de umas coisas tão banal, tão besta. Tudo bem que para você é 9, mano, tá certinho. Eu enxerguei. Mas vem enxergar o meu 6 também. Não, é 9 e acabou. Mano, vem enxergar o 6, cara. Só muda um pouquinho a posição. Ok. Aquela treta de um pegou o boneco do outro e e daqui a pouco eles estão brigando ali, e vem os pais e brigam por causa deles. E os pais discutindo, que o seu filho é folgado, não, o seu é mal educado, não, blá, 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 blá. Aí daqui a pouco eles já estão brincando de novo e os pais aqui estão brigando. Criança esquece fácil das tretinhas. A Barbie, o Max Steel, os adultos brigam pelos iPhone, né? Os adultos brigam pelo Corolla. Os adultos brigam pela casa. Meu Deus do céu. Crescemos demais. A gente deixou a simplicidade de lado, cara. E a gente cresceu um pouquinho mais. Se não for aquele salário, se não tiver aquele cascalho, se não for bonitão, se não for bonitona, eu não quero. Antigamente era uma maior simplicidade, mas meus irmãos faziam, pegavam uns pedaços de toco, colocavam as tampas de garrafa, e eu brincava de carrinho na maior felicidade, mano. Aí eu vi eles crescendo, e eles só queriam Autorama depois. Quem lembra do Autorama aí? E eu tirava mó barato com o carrinhozinho, mas aí eu olhei para o Autorama e falei, opa, fui seduzido. Mas o outro não precisava de energia, de pilha, de nada, era muito louco. A tecnologia vem mesmo para roubar nós, e às vezes a gente é roubado. Os homens eternos foram engolidos para o século moderno. E às vezes a gente é engolido mesmo. Oh, meu Deus. Volta para a simplicidade, cara.
Simplicidade do Evangelho e viver ele. Simplicidade. Que um bolinho de chuva satisfaz, mas pode ser um dole mesmo, não dá nada. Um dole com um bolinho de chuva. Um dole com um pãozinho de queijo. Mó festa, mó alegria. Todo domingo de manhã na nossa comunidade, na nossa igreja, tem Santa Ceia. Todo domingo de manhã tem Santa Ceia. E lá a ceia é com pãozinho de queijo, com pão com mortandela, é com dole, é com suco. Porque tem uns moleques da favela do Cigano que não tem onde comer, não tem café da manhã, não tem nada. A gente traz eles para ceiar com nós todo domingo. E é uma festa quando eles veem um pãozinho com mortandela, irmão. E eu fico olhando e falo, meu Deus, às vezes eu só quero picanha, mas o menino está mó alegria, porque ele está comendo um pãozinho com mortandela. A gente às vezes só quer o 12 mola, mas o menino só quer um conga. Crescemos demais. Oh, Jesus, ajuda a nós, que heróis. Ainda bem que criança identifica a melhor cor, né? Que eles já vê o amarelo, o vermelho, já chama atenção, aquilo é uma loucura. Mas quando começa a ler, quando começa a crescer, se não tiver direcionado direitinho, vira um baita de um encrenqueirinho, uma confusão para qualquer coisinha. Aí a gente direciona ele e fala, filho, aqui, ó, aqui. Outro dia tinha um neguinho, na nossa igreja teve uma festa musical lá, foi muito louco, chamado Papo Reto, teve música, poxa, muito bacana. E aí eu ia tocar, com o Eric J, e ia ter uma banda também para tocar lá. E o Natan, ele está tocando batera na igreja. E aí às vezes, toca a batera assim, ó. Aí ele chegou em mim, e eu sempre cobrando ele, filho, por que você está tocando desanimado? Está acontecendo alguma coisa e tal? Ele, não estou com muita vontade hoje. Eu falei, tá bom, filho. E aí ia ter esse evento lá, divulgado, a galera ensaiando, mó barato. E aí ele fala, pai, acho que hoje eu quero tocar no Papo Reto. Eu falei, pai, hoje vai ser legal. Eu falei, quem falou que você vai tocar hoje? Alguém te convidou para você tocar? É banda de fora que vai tocar. Aí ele, por quê? Não, filho, hoje não é você, filho, hoje é uma outra galera. Então quer dizer, Natan, que quando é golden, quer dizer que quando é power, você quer, e você se sente animado, e quando é na simplicidade, na humildade, não quer? Não, pai, também não é assim sim, senta aí, filho. E quando a gente deixa de ter esse coração de criança, a gente fica interesseiro mesmo. A abertura da palavra de hoje foi isso aí. Às vezes a gente fica meio metido a besta, mano, porque a gente não guarda o coração. E aí Jesus, ele fala, não impeçam eles, porque deles é o reino de Deus. Não embaraçem eles. Eu ia odiar se eu fosse levar minhas crianças para Jesus e os discípulos de Jesus impedissem as minhas crianças de chegar até ele. O papai ia se sentir chateado. E às vezes os discípulos fazem isso mesmo. Perdoa a gente, por favor. Perdoa a gente, por favor. Porque a gente dá um monte de mancada mesmo. Em verdade, versículo 15, em verdade eu vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E o reino de Deus a gente trata assim, na simplicidade, na verdade, na pureza, como foi dito aqui. O nosso interesse não é usurpar ninguém. Então, tomando-as nos braços, e se não tiver coração de criança, Jesus não toma nos braços, não é íntimo dele. Tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos,
as abençoava. Não tem abraço e nem braços de Jesus, não tem a mão dele sobre nós, e não tem bênção de Deus para nós, se a gente tiver outro coração, se não for esse sugestivo por ele. Sinceridade, verdade e pureza, honestidade, ternura, simplicidade, singeleza, certeza, as qualidades que conquista geral, memória longa para guardar lembrança boa, esse blindado mal, é professora com um pedaço de giz, com uma vassoura me ensina que o varrer pode fazer mais feliz. Eu sempre quis ter sentimentos tão nobres, mas pensamentos de conquistas fizeram deles tão pobres. O ser eterno virou um homem terreno, de tanto buscar por remédio, bebemos também veneno, vai vendo. No desfrutar de uma fruta procuro um sentimento doce com pensamento maduro. No escuro, o medo de certo modo é preciso. Me faz lembrar que sempre está por perto alguém que tem me protegido. Saudade de quem éramos e não mais somos. Vontade de ir onde íamos e não mais fomos. Eu quis brincar de desmontar com os meus dedos. Quando crescer, não vou mais fazer das pessoas meus brinquedos. Quando a gente cresce, a gente quer manipular como um Max Steel as pessoas. Se a gente não guardar o nosso coração, a gente faz isso. A gente faz na sutileza ou a gente faz na imposição? Porque o coração de criança foi embora e só ficou o de adulto. O Pedro, que também estava lá, impedindo as crianças de chegar até Jesus, depois que ele entendeu, ele escreve, não sei, os compositores de plantão, assim como eu, basta a gente passar por um acontecimento, a gente vê alguma coisa, a gente vai logo escrevendo, né? Talvez o Pedro lembrou disso, que aconteceu com ele, nesse acontecimento das crianças e tal, e ele impedindo, ele escreve em uma das suas cartas, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primeira de Pedro 1, despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, e de hipocrisias, e de invejas, e toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Só até aí. Despojando-vos, portanto, se ele está falando para a gente se despojar, é porque a gente vestiu alguma coisa. Tem uma outra versão que diz, despindo-se. Se ele está falando que é para se despir, é porque ele vestiu de toda a maldade. Isso não é sentimento de criança, é de adulto. E dolo, hipocrisia. Você já viu uma criança hipócrita? Eu não. Isso é adulto. E invejas e toda sorte de maledicências. Eu nunca vi uma criança dizendo assim, mano, você tá, em 2014, sabadão, 4 horas da tarde, você deu mancada comigo. Eu vou te catar, mano, vou te estourar, você vai ver quando eu te trombar. Premeditando, ameaça, não. Toda maldosa, não. Tem uns menininhos que, olha, eu vou falar, mas não é nesse padrão. Estou dizendo num padrão ensinado no caminho a criança onde deve andar. Toda sorte de maledicências, desejai. E o desejo é um sentimento tão golden, ardentemente, desejem ardentemente como Lara recém-nascida, o genuíno leite. Quando está com fome, grita. E se não chegar com o leitinho, vai continuar gritando alto, até a garganta rachar no meio. Como ela, que quando chega o leitinho, acabou. Desejem ardentemente o genuíno. Não estou falando do leco do paulista. O genuíno leite, aquele que vem do seio do Pai, para que por ele você já dado o crescimento para a salvação.
O Pedro também cresceu demais. O Pedro também presenciou tudo aquilo. E aí ele cai em si e fala: puxa, Pai, eu queria te agradecer por essa palavra. Porque muitas vezes a gente ficamos insensíveis. Muitas vezes a gente agiu como adultos maldosos mesmo. Muitas vezes a gente arrancou o coração de criança e colocou um de adulto, de macho, de mulher. Oh Deus, nos ajuda, Pai. Dá-me um coração igual ao teu. Tudo bem, Senhor, que há esse cântico, mas Jesus fala: não precisa ter um coração igual ao meu. Tenha um coração de criança. Tenha um coração sincero, puro. Mente de adulto e coração de criança. Ok, Senhor, que o Senhor possa fazer isso em nós. Faça essa reforma na gente e que a gente possa continuar, Deus, com as melhores intenções no coração, Pai, em te pregar, em te cantar, em te fazer aquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Muito obrigado por essa palavra e que o Senhor continue, meu Pai, nos exortando em amor, e que as pessoas possam olhar para nós e dizerem: rapaz, vai ali umas pessoas de Cristo, vai ali pessoas que têm nos corações desejos não escusos. Oh meu Deus, nos ajuda, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Sem Ti, na verdade, a gente pode fazer sim muita maldade, muita coisa ruim. Sem Ti nada podemos fazer aquilo que temos que fazer e que o Senhor mandou, Pai. Muito obrigado, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, amanhã de manhã, depois, até o Senhor voltar, Pai, e nos achar, Senhor, com esse coração, e nos achar com mente de adulto e coração de criança, homens kids, mulheres kids, Senhor, do jeito que o Senhor quer. Ô Pai, eu vou receber a melhor notícia da vida. Os meus irmãos irão receber a melhor notícia da vida. Vinde benditos de meu Pai, e entre para o gozo do teu Senhor. Uau! Em contrapartida, Pai, outros vão receber a pior notícia da vida: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Oh Deus, nos conserva, Pai, nos ajude, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?